Bom, pessoal, parece que Pacheco joga um balde de água fria na CPI tão desejada de Randolph Rodrigues. Eu sou Fagundes, hoje são 13 de abril de 2022. Olha, a Páscoa tá chegando, hein, gente? Pacheco, irregularidades no governo devem ser investigadas pela PF e órgãos de controle. Foi o que eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu falei sobre essa CPI. E para se abrir a CPI, precisa-se mais do que o que Randolph apresentou. Você não tinha uma investigação aberta, você não tinha nenhum dado, que aquela ação que ele estava pedindo, que se fosse feita no Congresso, ela primeiro tem que ser feita por outros órgãos. Aí se houver indícios, realmente, de fatos, depois de investigação e apurada, aí se abre uma CPI para apurar aí alguma... Mas enfim, vamos à matéria, Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sino das notificações e marque a opção receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária para aquelas pessoas que gostam do nosso canal e querem contribuir com o nosso trabalho, ser um patrocinador e ter o seu nome na descrição aqui. Live política todos os sábados às 21 horas. Vem para cá, porque aqui o seu comentário dá rumo à nossa live. É você aí do outro lado que faz. Eu gosto de participar das lives, mas ninguém lê meus comentários. Vem pra cá, que aqui você não só comenta, aqui você conversa, dá a sua opinião, seu ponto de vista. Você é quem dá a direção da nossa conversa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a investigação de denúncias de irregularidades envolvendo o atual governo. Entretanto, apontou que o caminho seria pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Ou seja, não é papel do Senado ficar abrindo ou fechando investigações. Papel é da polícia, dos órgãos que já existem para isso. Parece que o Randolph queria transformar o Senado no STF. Segundo Pacheco, é preciso aguardar a formalização de um pedido de CPI para assim se posicionar sobre o requerimento. Em rápida entrevista coletiva na noite desta terça-feira, 12, ele ressaltou que nenhum pedido chegou à presidência da casa, mas que não poderia afirmar se algum requerimento já foi protocolado na mesa do Senado. Pacheco argumentou que o país está muito próximo de uma eleição e criticou o possível uso, que eu falei para vocês, eleitoral de uma CPI. Para o presidente do Senado, não seria o ideal utilizar o parlamento por meio de uma CPI para enviesar a discussão do processo eleitoral. Deixa eu pular aqui, gente. Tenhamos prudência e muita cautela para que tenhamos uma legitimidade do processo eleitoral. Dentro do campo das propostas, recomendou. Pacheco fez questão de afirmar que não está acusando nenhum grupo de senadores, mas destacou que o Senado precisa se guiar pela moderação. O parlamentar sugeriu tranquilidade e sabedoria para a solução dos problemas reais que atingem a população brasileira. Citou como exemplo a alta da inflação, que atinge principalmente os mais pobres e vulneráveis, o desemprego e os constantes aumentos dos preços dos combustíveis, ressaltando que teve uma baixa essa semana depois que houve a alteração aí na Petrobras, tá? O Senado tem esse papel a cumprir em problemas que são muito concretos. Temos que apartar a discussão eleitoral da pauta política e instou CPIs. Do lado governista, há a intenção de instalar uma comissão para investigar obras inacabadas da era petista na área da educação. O senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, anunciou em plenário que já protocolou o requerimento para esta CPI. Já a oposição quer uma CPI para investigar possíveis irregularidades no Ministério da Educação e no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FMDI. O senador Randolph Rodrigues, Rede AP, ainda luta para conseguir o mínimo necessário de 27 assinaturas para apoiar essa investigação. E, enfim, e aí finaliza aqui a matéria. Então, tá aqui, gente. Nós temos duas CPIs na esteira aí. Uma vindo do Randolph e uma vindo, do Portinho ali, que é uma para investigar um áudio, fazer a investigação do MEC em cima de um áudio sem contexto,
né? E essa fica claramente, obviamente, como uma tentativa de desgastar eleitoralmente o presidente Bolsonaro, é óbvio, porque você não tem um elemento sequer ali, nada, né? Tudo ali, acho que a palavra é circunstancial, não tem nada de concreto, não tem nada de substancial, né? É só 45 segundos e cadê o resto da coisa? Que é um negócio, gente, que eu venho repetindo sempre. Cadê o resto da conversa? Todo mundo devia perguntar para a Folha, pessoal, cadê o áudio inteiro? O que aconteceu? Será que vocês perderam no caminho? Caiu um pedaço desse áudio? Por que vocês não colocaram o áudio inteiro? Tudo bem, deixa pra lá, o assunto não é esse. E do outro lado você tem essa CPI, né? Pedindo a questão das investigações das obras inacabadas, inclusive também envolve aí, né, a questão do FMDI, que são relacionados a obras na educação que também foram começadas e não foram acabadas, e que isso também acabou, e de uma certa maneira isso até dificulta na distribuição de verbas por conta dessas obras que estão paradas na educação. Mas enfim, então você tem a ala governista e a ala oposicionista aí, né? E as duas alas estão brigando. O Randolph querendo, né, utilizando ali a CPI dele para tentar desgastar o governo, né? Porque como eu falo, eles não precisam provar que algo é verdade ou mentira, gente. Eles só precisam colocar a dúvida na sua cabeça. E do outro lado a gente tem, né, um outro senador que propõe uma CPI que já tem assinaturas para sua instauração, que visa investigar justamente obras do PT. Bom, aqui é o seguinte, gente, vejam só, fica uma coisa complexa, porque de um lado você tem um querendo atacar o governo, do outro lado você tem uma retaliação, né? São dois pontos, um ataca, o outro está retalhando. Obviamente que essa CPI que visa investigar as obras do PT, ela seria muito interessante, muito interessante. E eu confesso que eu queria ver essa CPI sendo aberta. Mas por outro lado, e é aí que entra um grande problema, porque eu sempre falo que a gente tem que ser ponderado e a gente não pode se deixar ser o extremo da esquerda na direita, porque aí a gente acaba incorrendo no mesmo erro. Lá não pode, mas lá de cá pode, porque é assim que eles fazem. Nós pode, os conservadores não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vejo da seguinte maneira: essa CPI seria bem-vinda o ano passado. Por que ela não entrou o ano passado? Poderia ter entrado. Por que não entrou o ano retrasado? Também poderia ter sido emplacado o ano retrasado. Agora, gente, querendo ou não, essa CPI ela enfrentaria dois problemas. Um problema que é o contexto eleitoral, né? Apesar que essa CPI não está sendo colocada diretamente como contexto eleitoral, essa do Portinho. Ela vem mais em retaliação à questão do Randolph, o que acaba sendo outro problema, porque também não está sendo colocada, porque há um interesse de se investigar a corrupção, mas sim de usar aquilo dali como retaliação. E aí a gente acaba justamente dentro daquele outro... Olha como uma coisa puxa a outra. A gente acaba dentro daquele outro contexto que eu falo sempre do STF. O STF faz o que com o Senado? Mantém o Senado na rédea curta e o Senado mantém o STF na rédea curta. Por quê? Porque um tem ação contra o outro e um pode ferrar o outro. Mas eles se mantêm naquele equilíbrio. Nem vai, nem vem. O que nós estamos vendo aqui é justamente isso. O Randolph foi lá, criou a palhaçada dele e o Portinho veio com uma ação que seria interessante, mas não está sendo usada com o seu objetivo, com a sua finalidade que deveria ser. Não, está sendo usada justamente para retalhar. Você entendeu agora? Então a finalidade aqui é política e retaliação. Então a CPI seria legal? Seria, mas deveria ser colocada de uma outra maneira, de uma outra forma. Bom, gente, está aqui a matéria, né? E aí é onde eu entro eu concordo aqui com o Pacheco quando ele disse que tanto uma quanto outra, ela primeiro tem que passar pelos órgãos de controle, né? CGU, TCU e outros órgãos. PF, que é quem pode investigar essa coisa toda, né? Primeiro, o inquérito tem que ser aberto por ali. Senão a gente transforma o Senado na mesma coisa que está o STF. O STF abrindo inquérito de ofício à torta e à direita, né? Mas, gente, está aqui a matéria, né? Eu queria falar mais sobre isso. Vem na live.
sábado às 21 horas, porque na live a gente pode, ó, discorrer bem o assunto, tá bom? Gente, live política todos os sábados às 21 horas, aqui o seu comentário faz a diferença. E lembrando, na descrição, Chave Pix, conta bancária. Curte nosso canal, seja um patrocinador. Um abraço, fui!